Há anos que o dólar não é cotado a valores tão baixos como atualmente. Desde a crise cambial em janeiro de 99, que a moeda americana não se desvalorizava tanto frente ao real. Mas há casos em que ainda vale a pena aplicar em dólar. Quem vai nos mostrar em quais situações o dólar é bom negócio é o gerente executivo da BB-DTVM, Marcelo Marques Pacheco. Ele é chefe da equipe que garantiu à instituição o título de melhor gestora de fundos cambiais pelo Guia Exame de Investimentos Pessoais pelo 3º ano consecutivo. Marcelo, em que condições, em que situações vale a pena aplicar em fundos cambiais? Nós sugerimos fundos cambiais para aqueles investidores que têm algum passivo, alguma dívida, já possuem esse passivo, já possuem essa dívida numa moeda estrangeira, seja euro, seja real, ou que têm algum compromisso futuro nessa moeda estrangeira, né, ou nessas moedas estrangeiras, como, por exemplo, uma viagem de férias, uma dívida numa moeda estrangeira, enviar um filho para estudar no exterior. Em todos esses casos, é aconselhável uma proteção, uma aplicação num fundo cambial como objetivo de proteção. Para aqueles investidores que não têm a cultura do fundo cambial, mas que vão numa casa de câmbio, numa agência bancária e compram moeda estrangeira para fazer uma viagem, por exemplo, deveria fazer essa aplicação no fundo cambial. É muito mais rentável para o investidor, tem sido muito mais rentável nos últimos 5, 6, 7 anos. Então a ideia é, quem já tem algum compromisso, uma dívida ou um planejamento de enviar um filho para estudar no exterior ou de fazer uma viagem, aplicaria no fundo. Em qualquer outra situação, não. Existem as situações daqueles investidores que querem obter um lucro de curto prazo. Para esses investidores, hoje o fundo cambial apresenta uma boa alternativa de ganho, sim. As nossas análises e análises de partes do mercado também sugerem que o dólar encontrou uma espécie de fundo do poço em relação ao real, uma cotação muito baixa historicamente, e os últimos dias já demonstram que a tendência é de estabilidade, leve depreciação do real, ou seja, uma leve subida do dólar contra o real nos próximos meses. Isso em função da moeda brasileira já estar num patamar muito caro em relação a demais moedas e também em função dos produtos que o Brasil exporta, que a gente chama de commodities, elas estavam num patamar muito elevado, começaram a cair de preço rapidamente nos últimos 2 meses. Isso faz com que o montante que o Brasil exporta para o exterior tenha se reduzido, ou seja, menos dólares entram no Brasil e a tendência então o dólar ficar um pouquinho mais caro, nada grave, nenhuma crise no horizonte, a taxa de juros real brasileira é muito elevada, o Banco Central brasileiro tem reservas muito elevadas, por isso que a gente não vislumbra nenhum tipo de crise, mas pode haver sim uma acomodação do dólar num nível um pouquinho mais elevado do que ele se encontra hoje. Agora, quando você comenta em ganho de curto prazo, seria em alguns meses? Sim, em alguns meses. É claro que o investidor ele deve ter muito cuidado. Aquele investidor que não tem tempo para acompanhar o dia a dia do mercado financeiro, ele deveria tomar cuidado. É muito difícil você apostar contra uma moeda como é o real, que paga juros tão elevados, como é o caso brasileiro. Então, apostar contra juros muito elevados é sempre muito arriscado. Nós não aconselhamos isso, não sugerimos esse tipo de investimento para aquele investidor mais conservador, que não tem tempo para acompanhar o dia a dia do mercado. Para aquele investidor melhor informado, que gosta de acompanhar, que acompanha o dia a dia, pode ser uma boa alternativa sim de diversificação. Em caso de diversificação, nunca apostando em ganhos muito elevados ou num curto prazo de tempo. Ganhos muito elevados é pouco provável, porque nós não vislumbramos nenhum tipo de crise no horizonte, né? Por esses motivos que eu mencionei. Então é muito, muito difícil que o dólar volte, como nós estávamos acostumados no passado, a subir rapidamente, 3%, 4% em 1, 2 dias. Isso não vai acontecer. Nós esperamos sim que o dólar em algum momento comece a subir, mas lentamente. É uma variação pequena, muito longe do que a gente pode chamar de crise. Ótimo, obrigada.